Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o Bruno Caetano aqui no programa Frente a Frente, contando a história dele. Aliás, nós paramos na seguinte pergunta. Você só não falou que eu sou cidadão mogiano. Ah, eu não contei ainda o cidadão mogiano. Antes de perguntar, então, se você vai governar ou legislar, administrar com a caneta ou apenas com as leis, né? Eu vou contar para os nossos queridos telespectadores que você é cidadão mogiano, né? Então, você foi condecorado, né? Então, essa é uma das coisas boas de ter trabalhado no governo, né? Você trabalha muito, então, mas se conhece gente, se conhece pessoas, conhece as realidades. E eu pude conhecer Mogi das Cruzes nesse trabalho com o governo, né? O prefeito me falava quais eram os problemas, acabei trabalhando ao lado do prefeito para tentar resolver algumas questões aqui, junto aos meus colegas de governo. Era o Junge, né? Era o Bertaioli, era o Bertaioli já. Era o Marco Bertaioli já. Então o Bertaioli falou: Bruno, tem um assunto pegando lá em Mogi, que é o Expresso Leste, que precisa chegar, promessa de campanha. É verdade. Né? Aí fomos lá no Portela, secretário de transporte, só precisa fazer o trem da CPTM chegar. Né? Conseguimos, não está o ideal ainda, porque ainda tem alguns períodos só que a gente tem o Expresso Leste funcionando. Mas não tinha nada, né? Já melhorou bastante. Já começaram alguns horários, eu lembro. Outras demandas do tipo o AME, o ambulatório médico, que foi lançado lá e agora foi inaugurado. Né? Tinha lá a Estrada das Varinhas, que era uma reivindicação. Você tá bem, hein? Uma reivindicação antiga. Tudo. Puxa vida, eu li o jornal, você Serra não cumpre o que prometeu. Aí você via que... Vamos resolver os assuntos. E a imprensa ajuda a governar. Ajuda o governante. Quando ela aponta, não é porque ela está fazendo campanha contra fulano ou beltrano. Ela está apontando um bom caminho. Né? E o governante que tem a sensibilidade de ler a crítica dessa forma, acaba acertando depois, e depois é reconhecido pelo trabalho. E reflete o que a sociedade quer numa região, né? Mas por conta disso tudo, eu acabei tendo um convite de ser cidadão mogiano, aceitei com muita honra esse convite e vim receber o título na Câmara Municipal aqui de Mogi das Cruzes. Cidadão mogiano, Bruno Caetano. Você estava lá. Eu estava lá prestigiando. Cidadão mogiano, Bruno Caetano. Aí vamos voltar para a nossa área da política, fugindo, né? Você está fugindo da pergunta. Governar, né, administrar, legislar, você com 33 anos hoje, você vai ser político, efetivamente? Político eu falo partidário? Marilei, eu sempre gostei da vida pública, né? Orientei a minha formação para isso, né? Fiz ciências sociais, o mestrado, agora o doutorado em ciência política. Eu gosto disso, né? Eu gosto de trabalhar com assuntos que mexem com a vida de muita gente. Agora, você, para trabalhar na área pública, você não precisa ser só prefeito, vereador, governador, deputado, você pode trabalhar de outras formas. Hoje você tem... político cidadão também, você não precisa... exatamente, você não precisa disputar uma eleição para fazer o bem, para fazer política, né? Ou para trabalhar na área pública. Públicas e tudo mais. Então, eu gosto da área pública, acho que a carreira pública, se bem feita, é algo muito gratificante para quem faz, para quem gosta, para quem tem vocação. Isso não necessariamente passa por disputar uma eleição. Né? Você pode ser um bom técnico, um secretário, como eu já tive a oportunidade de ser, trabalhar no SEBRAE agora, que é uma entidade que não é uma entidade estatal, mas atua na esfera pública, recebe recursos que são recursos, em última análise, públicos, né? E sou muito realizado com isso. A questão de eleição não é uma coisa que... Não tenho uma obsessão por isso. Quero ser, vou ser candidato. Não tenho. Até porque até porque essa pensaria, coisa... Essa coisa não é decisão pessoal, Marilei. Não é mesmo. É claro que não. Quando as pessoas falam assim, mas a decisão não é só minha. Isso é verdade? Marilei, hoje para você... Por exemplo, ser político. Você ser vereador em São Paulo, que é a cidade onde eu resido, tem o meu domicílio eleitoral. Você precisa ter 30 mil votos. É muito voto, lotar um estádio para você ser eleito vereador. Então não é uma decisão pessoal essa. Né? Então, isso você acha que é uma oportunidade que chega? Eu acho que é uma oportunidade com uma vontade. Né? Você pode ter vontade você já tem? Marilei, eu estou muito bem onde eu estou. Que é trabalhar lá no SEBRAE. A primeira, acho que é uma oportunidade que eu tive, estou tendo de realizar um trabalho diretamente com as pessoas, com os empreendedores. Onde começou esse convite? Vamos lá, você saiu do governo, né, e foi fazer o quê? Então, eu terminei meu trabalho como secretário de Estado de Comunicação em dezembro, né, 31 de dezembro de 2010. Foi quando se encerrou o mandato do Serra e do Goldman,
que sucedeu o Serra como vice-governador. Né? E havia a possibilidade de um trabalho junto ao SEBRAE, que também é uma entidade que conta com um conselho composto por entidades do governo. Né? São 13 membros que compõem o conselho do SEBRAE que escolhem os diretores. Então, você tem o governo do estado compondo o conselho do SEBRAE e as entidades empresariais, Fiesp, FEComércio, Associação Comercial. E nessa reunião de formação da nova diretoria do SEBRAE, esse conselho entendeu que seria um bom nome para dirigir o SEBRAE pelos 4 anos seguintes, 2011 a 2014. Então você foi indicado? Eu fui indicado pelas entidades do governo do estado que compõem o conselho. Certo. A Secretaria de Desenvolvimento, o IPT, o Instituto de Políticas Tecnológicas, de Pesquisa, e também a nossa Caixa de Desenvolvimento. E aí Você já tinha pensado no SEBRAE? Meu pai era empreendedor. Meu pai tem uma loja de sapatos na Avenida CUPC, um bairro da Zona Sul de São Paulo. Não, agora ele já se aposentou. Agora não mais. Ele teve uma loja de sapato durante 40 anos na Avenida CUPC. A história dele é muito bonita. Mesmo, né? A história dele é muito bonita, aliás, muito comum a história de muita gente que está nos assistindo aqui. Meus pais são do interior de Minas Gerais. Eles nasceram numa cidadezinha de 3 mil habitantes. Meu pai veio a São Paulo para trabalhar numa loja de sapato. Uma loja que era do tio dele. De um tio distante, mas um tio. E aí ele veio para cá, não tinha onde morar, morava na loja. Então ele abria e fechava a loja e dormia dentro da loja. Trabalhou, acabou comprando a loja, né, na Avenida CUPC. Então ele ficou 40 anos com aquela loja. Trabalho. E o SEBRAE sempre foi muito presente na vida do meu pai. Né, sempre buscou a ajuda do SEBRAE como empreendedor que ele era. E quando eu tive essa oportunidade de trabalhar, eu resgatei um pouco da história da minha própria família. Né, Seu pai está vivo? Meu pai está vivo. Que bom. Imagina, bacana ele ver você assumir o SEBRAE. Né, ele gostou muito. Né, agora, quando eu assumi, ele já não tinha loja aberta, já tinha se aposentado. Mas está muito contente. Hoje ele já vive metade do tempo em São Paulo, metade do tempo em Minas, cuidando da minha avó. Na sombra, né? Mais ou menos, né? Mas olha que interessante, né? Você foi escolhido, foi indicado, e claro, tem competência para isso, para estar no SEBRAE. E você começar uma outra história, né, com o empreendedorismo. Porque você era um empreendedor político, né, e técnico também. Mas como é que é o SEBRAE para quem estava na área política? Conta para mim o que mudou na sua vida com o SEBRAE. O SEBRAE me dá a chance de realizar, de ter um planejamento mais certo das minhas ações, das minhas atividades, planejar, trabalhar, executar e acompanhar um resultado da ação. Né? Quando você tá no governo, você não tem esse domínio, porque as coisas acontecem de maneira muito rápida, ainda mais na área que eu estava, que era a área da comunicação. Cada dia era uma agonia, porque os assuntos se avolumavam, muitas vezes você só fazia aquilo que é o urgente e não aquilo que é o prioritário, o necessário, especialmente na área da comunicação. No SEBRAE não, no SEBRAE é uma agenda positiva. Então eu consigo, por exemplo, desenhar um projeto, acompanhar esse projeto, executar e acompanhar os resultados. Isso me deixa muito mais contente do que a atividade, por exemplo, do que eu exercia no governo. Não que se trabalhe menos, acho que eu trabalho igual ao que se trabalhava, mas o sentimento de realização é maior. O sentimento de você estar vendo, acompanhando e pegando no resultado, né? Meio tangível, né? É diferente, SEBRAE, né? É uma fábrica de sonhos, Marilene. Porque hoje o sonho do brasileiro além da casa própria, que é um sonho que todo mundo tem, é ser empreendedor, é ser patrão. E trabalhar numa entidade cuja missão é ajudar a realizar esse sonho é muito gratificante. Né? Quando o SEBRAE esse ano, em 2012, para você ter uma ideia, vai atender mais de 400 mil empreendedores em todo o estado de São Paulo. 400 mil empreendedores. Nós temos hoje 2,5 milhões de micro e pequenas empresas instaladas no estado de São Paulo. Dessas, só em 2012 nós vamos atender 400 mil. São 400 mil pessoas que sonham, né, com uma vida melhor para ela, para a família, dar certo, né? E nós estamos falando de gente como meu pai, que saiu do interior de Minas Gerais para abrir uma loja, né, para batalhar, para dar uma boa educação para os filhos, para construir a sua família. E como que mudou sua vida em relação à visão que você tinha antes de estar no SEBRAE
de fora, que a gente de fora tem outra visão. E agora lá dentro, né, vendo esse sonho das pessoas realizando. Primeira coisa que é assim, o governo às vezes atrapalha. Né? Então, quando às vezes quando você está no governo, você não tem a dimensão às vezes das regras que são criadas. Às vezes você está com a maior boa vontade, cria uma legislação, mas que na prática, puxa vida, você acaba criando um transtorno para um monte de gente. Na vida das então, pessoas. Algo que eu vejo hoje com muito mais clareza é de que, no que diz respeito ao empreendedorismo, um dos principais gargalos do Brasil é a relação do empreendedor com o poder público. Não por acaso o Sebrae representa o Brasil numa pesquisa com 49 outros países e nós estamos no último lugar do ranking no que diz respeito à burocracia para o empreendedorismo. Que é um horror. Precisa melhorar muito. Nossa, no Brasil a gente é tem muito difícil. uma cultura cartorial, de fiscal, que precisa acabar. Carimbar e assinar. Então, nos outros países, aquilo que o empreendedor diz ao poder público tem valor, tem fé pública. Né? Aqui no Brasil, não. Você precisa reconhecer firma, você precisa ter um perito, um especialista para comprovar que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Exatamente. Qual a diferença? É que nos outros países, quando o empreendedor fala uma coisa que não é verdade, ele é responsabilizado fortemente. Isso. Aqui no Brasil tem impunidade. Exatamente. Né? E aí a gente alimenta um ciclo vicioso. Como tem aqui a palavra não vale, você precisa montar uma fiscalização, e aí começa a corrupção, e aí entra um ciclo que não termina. Vicioso, não termina. E como é que a gente vence essa burocracia? Precisa mudar. As regras precisam ser mais claras. Né? Hoje, por exemplo, você vai pegar a lei de zoneamento de qualquer cidade, você não entende. Você precisa de um especialista. Mogi está discutindo. Se você pega o código de obras... Nós estamos nessa fase. Você pega o código de obras, por exemplo, para aprovar um projeto de reforma, na tua casa ou na tua empresa. Você precisa ter um arquiteto, um engenheiro para te apoiar, porque você, leigo, não consegue entender. De jeito nenhum. Se você pega, por exemplo, a lei do ICMS, o imposto mais importante do governo do Estado. Somente os fiscais de renda entendem o ICMS. Ninguém consegue entender. Exatamente. Então, agora a primeira coisa conseguindo a simplificar um pouquinho o imposto de renda. Agora. Então, a primeira coisa é simplificar. É traduzir esse emaranhado de leis para o cidadão. Deixar claro. Deixar transparente. Porque aí a própria sociedade ajuda a fiscalizar. Esse é um bom caminho, é um caminho que o Sebrae aponta. E tem também outras coisas que precisam mudar. Por exemplo, a lei precisa diminuir a carga tributária. A gente não aguenta, né? Vou dar um exemplo para você, Marilei. E afeta diretamente as micro e pequenas empresas, o pessoal que está nos ouvindo, que é empreendedor, sabe, especialmente quem está no Simples. O Brasil ficou 5 anos sem atualizar as faixas de enquadramento do Simples. Então o que tinha no Brasil? E ainda tem, empresário com medo de crescer. Né? Não seria mais lógico, por exemplo, ter uma atualização anual das faixas de enquadramento do Simples? Então, todo ano você atualiza as faixas de enquadramento segundo a inflação e o crescimento do PIB. Pronto. Você estanca o problema. Devia ser automático, não precisava ficar 5 anos sem atualizar. Resultado, as pessoas correm para a informalidade, vão dar o jeitinho. Então, assim, eu vou abrir uma empresa, aí minha empresa começa a crescer e eu saio do Simples, eu vou abrir a filial com outro CNPJ, porque aí eu dou um drible na legislação. É isso que tem acontecido, uma elisão fiscal. Mas por quê? Porque o poder público acaba empurrando as pessoas para a informalidade. Tem coisas que precisam melhorar. E a gente tem que se adequar, tudo isso, formalizando o nosso empreendimento, né? Aquele empreendimento pode ser desde fazer coxinha, né? E muitas vezes a pessoa não tem noção que é muito mais fácil ela estar regularizada. É claro. Agora, também não é para ter também benefícios. Tem que reconhecer também que muita coisa já tem melhorado. Melhorou, né? melhorou. Desde o Plano Real, acho que esse é o marco zero, o empreendedorismo no Brasil tem melhorado. Por que eu coloco o Plano Real como marco zero? Porque empreender é planejar. E quando você tinha inflação chegou a ter 100% ao mês, não tem planejamento possível. Não dá pra planejar. Né? De lá para cá a gente teve o Simples Nacional, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Nós avançamos. Agora tem o Sistema Integrado de Licenciamento. Mogi das Cruzes, por exemplo, está no CIL, do Governo do Estado, que ajuda a abrir a empresa mais rápido. Eu quero falar sobre isso. Depois do intervalinho, eu quero falar sobre como está Mogi e a região do Alto Tietê inserida nesse cenário do empreendedorismo.
Depois do intervalo comercial, tem mais Bruno Caetano para você aqui na sua TV Mogi News. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente.